Boa noite, gente. Obrigado pelo convite. Eu escolhi falar sobre influência espiritual, porque nas nossas casas espíritas a gente fala muito sobre obsessão, fascinação, subjugação. São termos que a gente usa e quem é mais da parte técnica conhece bem. E são aqueles casos em que os espíritos influenciam muito diretamente na nossa vida. Mas esse é uma faceta só do assunto, porque na verdade a influência ela é muito mais profunda do que isso. Vamos dizer que a subjugação, a influenciação, a obsessão é a etapa final do processo, mas ele teve um início. Então, quando o D'Agostinho me convidou, eu já tinha preparado esse assunto e confesso que eu estou repetindo a palestra que eu já fiz em outras casas. Mas eu acho que o assunto é pertinente, ele é importante. E como eu espero que ninguém tenha falado sobre o assunto, sobre esse tema, então vamos lá. Vamos começar com um exemplo bem simples. Por que eu estou aqui hoje? Se eu disser para vocês que é por causa da Alzira, vocês acreditam? Nem tu sabia, né? Não. Quando eu comecei no Allan Kardec, há, sei lá, 20, 25 anos atrás, eu comecei a falar sobre palestra, a Alzira e o Marcos, aqui, me levaram na casa deles e me emprestaram um livro. Como se faz palestra. Eu tenho esse livro até hoje. Te confesso que eu não li todo, tá? Mas eu tenho o livro. Ou seja, eu tive uma influência. Porque como eu comecei quando tu tá começando e tal, tu fica com medo, fica assim, e ela não, vai, e emprestaram um livro, o Marco me emprestou um monte de livro, saí de lá com uma pilha de livros, e um específico sobre como montar palestra. Então, eu tive eu não vou dizer um empurrãozinho, me deram um pontapé, né Marco? Enfim, todos nós sofremos algum tipo de influência a todo momento, a toda hora, a todo instante. Vamos a outro exemplo. Qual é o assunto do momento hoje? Por que todo mundo fala nisso? Tudo bem, é um assunto pertinente, perfeito. Por que nós não continuamos falando sobre os nossos problemas do dia a dia? É um assunto importante tanto quanto problema de hospitais quebrados, sobre desemprego, enfim. Mas assim, o meio fala disso e nos conduz a falar sobre isso. Então nós somos muito influenciáveis. E agora imagine, se de uma coisa tão, vamos dizer, banal, a gente sofre influência, o que dirá dos nossos irmãos da espiritualidade? O que eles fazem conosco? De que maneira eles atuam? Como é que eles fazem esse trabalho? Eles influenciam a gente da mesma forma, só que de uma forma mais sutil. A gente pode sofrer influência tanto dos bons espíritos, quanto daqueles, eu não vou dizer maus, aqueles que não estão menos, evolução um pouco mais atrasada. Mas todos eles nos influenciam a todo momento. Vamos a uma outra situação bem corriqueira que todo mundo convive. A maioria aqui é casada ou não? Não? Pois enfim, quem é casado vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Quando a esposa diz assim para o marido: Fulano, faz tal coisa. Fulano, faz tal coisa. Lá pelas tantas ele vai fazer de tanto que a mulher falou. É ou não é? Certo, Marcos? É influência ou não é? É influência. Quando a gente chama um filho, chama a atenção do filho. Meu filho, não namora com aquele lá que não presta. Não vai pra lá, não faz isso, não faz aquilo. É uma influência. Quando eu tenho... quando o nosso filho, que eu sou pai, quando o nosso filho sai pra rua, pra festa, enfim, pra qualquer coisa. Filho, não escuta, não aceita cigarro, não aceita droga, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquele outro. Nós estamos influenciando ele, porque o outro lado também vai influenciar. São exemplos banais, todo dia, toda hora, que acontece a todo momento e a gente não percebe.
O que a gente tem que tomar cuidado é o que nós estamos dando atenção. A qual é a influência que nós estamos recebendo. De que maneira nós estamos recebendo essa influência na nossa vida. Eu fiz algumas brincadeiras com vocês aqui, falei com o Marcos Alvira, porque eu conheço eles há mais de 25 anos, então eu tenho a liberdade de brincar com eles nesse sentido. A Cris também, né? Não sobrou para ti ainda. Mas é só para mostrar para vocês como a sutileza da influência ela está presente na nossa vida. Agora, então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu estou vindo para cá, para a reunião espírita. Ok? Dependendo do meu sentimento, da minha vibração, do que eu estou pensando, eu vou ter uma energia boa ou uma energia não tão boa. Essa energia boa vai ter uma companhia de um espírito elevado. Ao passo que aquela energia menos boa, aquele pensamento menos bom, vai ter uma companhia de um espírito menos evoluído. E ele vai compartilhar comigo aquilo que eu estou sentindo. E aí eu tenho basicamente, para simplificar, eu tenho duas opções aqui. Ou eu posso chegar aqui e ter uma reunião gostosa, eu posso compreender aquele que sabe menos que eu, entender que ele está evoluindo, eu posso fazer o silêncio, eu posso conviver com as pessoas em harmonia, numa boa. Ou eu posso chegar aqui e reclamar que a Cris fala demais, que ela está atrapalhando a reunião, que o Marcos se mete no assunto dos outros e por aí vai. Ou seja, eu posso tumultuar o ambiente. E a quem interessa isso? Nas nossas casas é muito comum, e quando falo casas, não é casas espíritas, o nosso lar. E no fim, a casa espírita é a mesma situação. Nós somos direcionados, nós somos influenciados por aqueles nossos irmãos que querem que a gente faça ou deixe de fazer determinadas coisas. Então eu posso ter um atrito com a minha esposa, eu posso ter um atrito com meu filho, com o sogro, com a sogra, com o vizinho, etc. E eu posso ter uma vida que é um paraíso, ou a minha vida pode ser um verdadeiro inferno. Tudo em função da influência. Porque nós somos influenciados a toda hora, a todo momento. Acontece, gente, que essa influência ela é feita quando nós permitimos. E esse é o grande problema que nós passamos hoje. Principalmente nós da doutrina espírita, a gente vem para as nossas casas e estuda que a gente precisa fazer a reforma íntima, que nós precisamos nos melhorarmos, precisamos fazer caridade, nós precisamos ajudar as pessoas, nós precisamos nos transformarmos. E muitos de nós conhecem as obras básicas do pé à ponta. É capaz de ser na rua e recitar ela todinha, na teoria. O problema é que a gente não vivencia na prática. Eu estou falando das nossas casas espíritas, mas isso se estende a todos. Que nós somos um povo ainda muito religioso, que busca o ser, o divino, a gente busca, a gente procura a fé, procura aquele ser superior que vai nos ajudar. Mas nós fizemos muito pouco ainda por isso. Eu tenho um termo que eu não lembro de quem eu escutei, mas que representa muito bem isso. Nós somos espíritas teóricos. Na teoria é perfeito. A gente sabe tudo. A gente conhece as obras básicas, conhece o Evangelho. Todos esses livros aqui a gente já leu, provavelmente. Mas, pôr em prática que é o problema. Nada adianta eu vir aqui, eu dizer que eu sou bonzinho, eu cumprimentar todo mundo, eu dizer que, ô querida, como é que tá? Tudo bem? Botar o pé da porta para fora, isso vai falar mal de fulano. Ou mesmo que não faça nada de mal, mas também não faz nada de bem. De que adiantou? Por que nós nos dedicamos tanto a estudar, a conhecer, e se a gente não vivencia?
De que adianta eu chegar, sair daqui hoje, ir para minha casa e ficar fazendo comentários depreciativos sobre o palestrante, sobre a casa, sobre o presidente, sobre a greve, etc. Não resolve nada. O que eu estou fazendo para melhorar essa situação? Ontem, essa semana, circulou um vídeo em função da questão da greve, da Eulália, aquela que teve em Criciúma mês passado aí. É uma palestrante bem famosa, se não me engano, é de Minas. Ela teve em Criciúma naquele dia dos... Da Ivone, não? Isso, dos amigos da Ivone, exatamente. Nós assistimos ela. Então ela dizia assim, o que a gente deve fazer para melhorar? Para ajudar? A gente, resumindo, melhorarmos a nós mesmos. Nós precisamos melhorar a nós mesmos. Porque nós estamos, gente, sujeitos... Eu preciso repetir isso muitas e muitas vezes. Nós somos influenciados a toda hora e a todo momento. Mas a influência somos nós que permitimos. Nós é que deixamos os nossos irmãos influenciarem a gente. Na pergunta 459, salvo engano meu, está aqui. Influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Essa é a pergunta. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Livro dos Espíritos, pergunta 459, codificação de Allan Kardec. Tem um capítulo inteiro que fala sobre isso, mas eu acho que essa pergunta resume tudo. Ou seja, nós estamos sujeitos a essa influência, mais à frente ele vai dizer muito claramente, essa influência é de acordo com a nossa aceitação. Nós aceitamos essa influência de acordo com o nosso sentimento, do nosso pensamento. O que nós estamos pensando? Porque o pensamento é fonte, gente. O pensamento cria. Pensamento e sentimento criam. Insistam num pensamento, num sentimento por determinado tempo e aquilo vai acontecer. Então, precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Nós precisamos entender e sentir diferente. Precisamos pensar diferente para nos sintonizarmos com os espíritos superiores. Nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para crescer, para evoluir, para nos tornarmos pessoas melhores. E o que nós estamos fazendo por isso? Ah, mas eu não falo mal de ninguém, eu não roubo. Isso é o mínimo, é o estritamente necessário. Nós precisamos ir muito além. Nós todos estamos aqui num planeta de provas e expiações, tentando dar um passo à frente, melhorar, crescer, sair daqui. Porque aqui é um planeta danado, gente. É lambada em cima de lambada. É dor em cima de dor. Mas a escolha é nossa. Nós escolhemos estar aqui. Nós optamos por esse planeta para crescer. Mas nós temos a oportunidade de melhorar. Nós temos à nossa disposição obras, palestras, exemplos. Basta a gente começar. E nesse mesmo, eu sugiro, até, eu não anotei o nome do capítulo, mas da pergunta 459 em diante, leiam, e determinado trecho vai dizer, é muito difícil a mudança, quando a gente quer mudar, e ali vai estar claramente dito assim, bem mais fácil do que imaginais. Porque basta ter vontade. Nós todos aqui temos condições de sermos pessoas melhores. Não vamos pensar que vamos nos tornar um Chico Xavier da vida ou qualquer coisa assim, alguém semelhante. Não, a gente precisa galgar algum tempinho. Mas, para chegar lá, a gente tem que dar o primeiro passo. E a oportunidade é agora. Nós estamos aqui nessa vida hoje justamente para isso, para dar esse primeiro passo, para depois o segundo, o terceiro e etc. Aliás, o primeiro passo nós já damos, né? Porque nós estamos aqui. Então é só dar sequência. Será que nós estamos fazendo isso?
Qual é o pensamento que eu estou deixando entrar na minha cabeça? É o pensamento do amor, do perdão, do carinho, da fé ou da desgraça, da penúria, do sofrimento? O que está vindo na nossa mente? Você sabe por que eu escolhi esse tema aqui? Eu tive um caso, aconteceu comigo. A Alzira conhece a minha esposa, sabe como ela é brava, né? Italiana lá é fogo. Aí um dia eu estava saindo para ir pro centro, coisa básica. Tomei banho e deixei a toalha molhada em cima da cama. Aí ela veio e brigou comigo. Com toda razão, diga-se de passagem. Mas ok, estava com pressa e vazei fora. Da minha casa até o centro, não levo 10 minutos. Ok? Eu saí meio chateado e tal. Quando eu cheguei no centro, que eu parei o carro, eu já tinha me separado dela. Porque assim, a coisa foi vindo. Aí tu vai buscando, vai fazendo. E o pensamento foi indo. Daí quando eu abri a porta, para aí. O que eu estou fazendo? O que está acontecendo? E aí quando eu me dei esse estado, ponto, passou tudo, sumiu. E aí conversando com outros colegas, com outros amigos, eu percebi que isso é uma constante na nossa vida. Aí eu passei a me observar também. E nós somos, então assim, a influência acontece de uma maneira muito sutil, gente. E aí voltando lá ao início, quando eu falei, todo mundo pensa assim, obsessão, não vou ler tudo isso aqui. Obsessão, subjugação e influenciação. Nós nos preocupamos com isso, porque a obsessão, a subjugação é quando o cara está totalmente dominado, desmaia, fala com voz diferente e tal. A gente fica pensando em influência dos espíritos nesse sentido. Não, gente. Isso é isso aqui que acontece. A influência grande está no nosso dia a dia. A gente não percebe. A gente vive o dia nessa situação, levando esses cutucos, essas influências, essas palavras sutis a todo momento. E a gente está vivendo e não está percebendo. E aí quando tu chega e faz uma bobagem, aí tu para pensar, mas que bobagem que eu fui fazer. Por quê? Porque a gente se deixa levar, se deixa influenciar. Nós somos suscetíveis a isso. Claro, estamos na trajetória de aperfeiçoamento. Então a influência existe. Porque nós somos influenciados naquilo que nós somos. Hoje nós somos o resultado de milênios de evolução. Nós somos o resultado de muitas dezenas, centenas de reencarnações. E o que nós somos hoje é a soma de tudo que nós somos até agora. Então tudo que nós somos de bom e de ruim está dentro de nós. A maior parte é adormecida. Porque se viesse tudo à tona, esse é o caos. Então muitos desses sentimentos, a maior parte desses sentimentos estão inertes em nós. Mas volta e meia tem alguma coisa que desperta. Você já deve ter presenciado, por exemplo, uma pessoa que todo mundo, mas fulano é tão calmo, tão tranquilo, e de uma hora para outra o cara explode, faz uma guerra. Alguém já deve ter visto isso, né? Pô, o cara não ficou explosivo de uma hora para outra, era uma coisa dele. Só que estava adormecido. Ele só precisou de uma fagulha para despertar. Assim como aquelas pessoas que são extremamente agressivas e de repente numa situação de necessidade ela se torna uma pessoa extremamente carinhosa, que vai lá e ajuda alguém em necessidade. Aí tu pensa, mas aquele ali ajudando, que estranho. Não, é uma coisa dele. É intrínseco, está lá, aquele sentimento existe. Numa vida passada ele já passou, ele já vivenciou aquilo ali, mas no momento está adormecido. Todos nós temos coisas boas e coisas ruins. Todos. Todos nós já passamos por dificuldades enormes, nós já fomos agressivos, nós já fomos amorosos, já fomos caridosos, já fomos cruéis, praticamos barbaridades, mas estamos aqui hoje. E cabe a nós despertar as lembranças boas
ou aquelas menos boas. No ano passado, 2 anos atrás, teve um colega nosso lá, que no grupo mediúnico ficou sabendo que em uma vida anterior ele havia estado numa guerra, na Segunda Guerra, e ele tinha participado dos campos de extermínio. Ele era um dos, no falta de um termo melhor, era um dos gerentes, o que comandava, que mandava matar. E aí quando ele descobriu, ele contou para os colegas deles, mas tu é um cara tão assim, tão querido, tão bondoso, tão carinhoso, tu não seria capaz de fazer isso nunca. Pois é, mas fez. Por que isso está adormecido nele hoje? É porque ele está tendo a oportunidade de se melhorar, de se tornar uma pessoa diferente. Mas aquilo que ele foi, está ali. Está intrínseco, está escondidinho, está adormecido. Ele não depurou aquela situação. Ele ainda pode vivenciar. Ele fez uma escolha quando voltou para casa. Não, eu fiz um monte de bobagem e eu preciso corrigir. Então, nessa vida, eu preciso ter tais e tais e tais limitações. Que depois ele relatou ali, começou a entender alguns porquês da vida dele. Por que ele não conseguia isso, não conseguia aquilo, não conseguia aquele outro. Ficou claríssimo para ele quando ele entendeu. Porque se ele tivesse aquelas todas as coisas que ele queria e faziam falta, ele muito provavelmente voltaria a fazer o mesmo que ele fez no passado. Então, quando nós temos as nossas limitações hoje, sejam materiais, espirituais ou morais, elas têm uma razão de ser. Elas têm um sentido, têm um objetivo. É que a gente trilhe o caminho certo. Mas mesmo assim a gente insiste. Não, mas eu quero aquilo. Isso não é para ti. Não, mas eu quero. E vai lá e quer. Desperta alguma coisa que não estava boa. Então, por exemplo, poder. Poder é uma coisa que corrompe muito fácil. Porque nós somos muito orgulhosos. Então, se a gente chega a ter poder e não sabe usar, a influência para usar o poder por mal é muito grande. Então eu não estou preparado para ter o poder porque eu ainda sou muito suscetível à influência menos boa. Se eu fosse uma pessoa mais equilibrada, que eu pudesse ter o poder e usar para uma coisa boa, eu teria o poder. Mas hoje eu não tenho, então eu não posso ter poder. Dinheiro, mesma coisa. Eu não tenho dinheiro porque eu fiz mau uso do dinheiro. Fui orgulhoso, enfim, fiz bobagem. Então hoje a minha vida é limitada financeiramente. Eu tenho estritamente necessário para viver. Nada além daquilo ali. Por quê? Se eu tiver alguma coisa a mais, eu vou começar a pisar em cima dos outros. O orgulho vai despontar e um monte de coisa vem junto. Então a nossa vida hoje ela é pautada nas nossas limitações, nas nossas necessidades de evolução e no nosso nível de evolução. Por quê? Porque se eu pisar fora, eu estou muito suscetível a determinadas influências. Então, gente, o nosso único caminho, ou o nosso melhor caminho, é essa mudança, essa maneira de mudar a maneira de ver a vida, de aceitar a vida como ela é e agradecer. Porque a melhor coisa que nos aconteceu foi essa vida. E vamos fazer dela um trampolim para a nossa próxima vida ser melhor ainda. Todos nós podemos fazer isso. Aliás, todos nós devemos fazer isso. Para que deixar para uma próxima existência uma coisa que nós podemos fazer hoje? Por que reclamar tanto? Vamos dar atenção àquele nosso amigo espiritual que nos direciona para o lado bom, quando a gente está tranquilo, quando a gente está sereno, nos mostra o caminho, nos mostra a direção, nos mostra a solução dos problemas. Porque por mais difícil que pareça, tudo existe solução.
Tudo em nossa vida tem uma resposta. Toda a nossa vida é pautada num caminho a ser seguido. E às vezes a gente, limitados que somos, nos deparamos com situações que a gente pensa, bom, agora é o fim. Cheguei no fim do caminho, não tem mais saída. A gente olha só para frente ou nem para frente consegue olhar e não vê que ao lado tem a solução. E é nesse momento que a boa influência, que os bons amigos da espiritualidade vão nos ajudar. Mas como? Com tranquilidade, com aceitação, com a não revolta, com a oração. É difícil? Sem discussão. É difícil mesmo. Mas é possível. Se vivenciamos essa vida, determinadas situações, é possível superar sim. Nós não estamos aqui de graça. Nós estamos aqui para viver essa vida, porque essa vida que é necessária para nós agora. O Chico Xavier tinha um termo, que eu não sei se é exatamente isso, mas ele basicamente dizia assim: você está no lugar certo, na hora certa, vivendo aquilo que tu precisa. É mais ou menos isso, não é? Enfim, o sentido é esse. Ou seja, nós estamos vivendo a vida, a melhor vida possível para nós nesse momento, pelo que nós somos e pelo que nós nos necessitamos ser. E ainda assim, mesmo sabendo disso, às vezes, a maioria das vezes, a gente reclama, se revolta, fica angustiado, fica nervoso e não desenrola. Aí quando a situação passa, aí tu olha para trás, diz, pá, mas aquilo ali foi tão fácil. Pois é, por que eu me revoltei tanto na época? Eu consegui vivenciar aquilo ali, eu consegui superar. Então, gente, todos nós, sem exceção, passamos por dores. Não tem ninguém aqui que não está vivenciando, ou vivenciou, ou vai vivenciar algum tipo de dor. Seja ela moral, material, espiritual. Todos, sem exceção, vamos. A diferença vai ser a maneira pela qual nós vamos viver isso. Vai ser a maneira como nós vamos encarar, se com fé ou com revolta. Se com sentimento de luta ou de desespero. A escolha é nossa, a influência está aí. Cabe a nós dizer qual influência a gente quer receber. O que nós estamos fazendo na vida? Vocês já pararam para pensar? Qual é a vida que nós estamos levando? É a vida que nós queremos? Não. Mas será que a vida que nós queremos é a melhor para nós? Será que hoje, eu estando aqui, eu estou no lugar certo? Fazendo a coisa certa? Olhando para trás, a vida que nós levamos até hoje foi boa? Foi ruim? Podia ser melhor? Cada um vai ter uma resposta diferente para essa pergunta. E a gente não pode ter medo de errar, a gente tem que fazer, tentar fazer o certo. Erramos no passado? Sim, passou. O que nós fizemos de errado até agora, ok. Nós estamos aqui para aprender. E é errando que a gente aprende. Mas e daqui para frente? Vamos usar essas lições para fazer a coisa melhor? Vamos tentar fazer a coisa certa? Aquelas dores lá do passado nos trouxeram até aqui hoje. Certo? A Alzira conhece a minha história. Né, Alzira? Eu tive duas opções na época. Eu podia ter corrido, eu podia ter permanecido. Aquela dor me ensinou a vir aqui hoje. Tive muitas outras depois, mas aquela foi muito importante para mim. Eu fiz uma opção e eu podia
foi por detalhes. É claro que eu tive muita ajuda na casa, mas todos nós passamos por dores. E essas dores nos definem, nos dão um caminho, nos dizem que eu vou para cá, eu vou para lá. Mas não é a dor em si, é a maneira pela qual a gente reage. É a maneira pela qual a gente aceita aquela dor. Então, gente, para não encher muito o ouvido de vocês hoje, a nossa vida é difícil, sim, nós temos problemas, mas nós temos muitas bênçãos na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós temos a bênção do conhecimento, nós temos a bênção da natureza, do ar, do direito de viver. Vocês quase que a coisa básica. Imagina viver num lugar que é só areia, ou só gelo. Ou um lugar onde o ar é muito poluído. Ok? Nós temos uma comunidade muito, como é que chama? Não é caridosa? Solidária. Nós vivemos uma comunidade muito solidária, onde uns ajudam os outros. É básico? Ok, concordo com você. Mas eu queria ter meu carro, eu queria ter meu dinheiro, etc e tal. Traria felicidade se fosse assim? Nós almejamos muitas coisas, mas nem sempre aquilo que a gente almeja é o melhor para nós. Então, se a vida nos colocou nessa situação, é o melhor para nós, gente. Não que a gente não deva lutar para melhorar. Sim, devemos, e muito. Mas se não dá certo, vamos aproveitar o que a gente tem. A vida é difícil, mas tem muitas bênçãos. Nós temos irmãos que nos auxiliam nos momentos de dor. Nós temos aqueles anjos que nos dão bons conselhos. Nós temos aquelas verdadeiros deuses que estão aos nossos lados, nos amparando, nos guiando. A escolha é nossa. A influência que nós vamos sofrer está em nosso poder. Eu vou ter a influência do meu anjo, do meu mentor? Eu vou ter a influência daquele irmão menos evoluído que quer o meu mal? Boa noite.